vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Em Busca da Intimidade. Vamos iniciar com uma oração pedindo a Nossa Senhora a sua proteção. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos agora no capítulo 8 do livro As Três Idades da Vida Interior. O capítulo 8 trata da purificação ativa da imaginação e da memória. Na última aula nós falávamos sobre a purificação da sensibilidade e da irascibilidade, né? da irritabilidade. Então, primeiro são aquelas faculdades inferiores, muito próprias dos animais, não é verdade? O animal também tem sensualidade, o animal também tem essa irritabilidade. Os animais mais elevados, obviamente. Então, é necessário agora avançar a níveis mais humanos. Não que os animais, como um cachorro, um gato, por exemplo, não tenham imaginação e memória, porque eles lembram do dono. Eles, é possível perceber que quando estão dormindo, às vezes sonham. Existe imaginação e memória também entre os animais. Ainda estamos nesse plano animal, ainda não chegamos ao plano da razão, né? A inteligência e a vontade, que são as faculdades superiores, certo? Então vamos falar desta purificação da imaginação e da memória. Primeiro, falemos da purificação ativa da imaginação. Aqui é preciso lembrar algo que já havíamos falado em outra ocasião, em outras formações anteriores. O que seria a purificação ativa? A purificação ativa são aqueles meios que utilizamos para combater, né, os vícios, as desordens em nós de forma, digamos, intencional, voluntária, como se nós ativamente decidíssemos o que fazer. Como, por exemplo, um jejum, uma penitência, alguma coisa que deixo de comer, a rezar de joelhos, por exemplo, fazer algum tipo de reparação, de penitência, de mortificação, da qual eu escolho. Então, por isso, purificação ativa. E a diferença com a purificação passiva é justamente essa. Na purificação passiva, eu não escolho, mas eu acolho, né? Então, essa é a diferença. Na purificação ativa, eu escolho o que fazer para me purificar. E na purificação passiva, eu acolho aquilo que a própria vida me dá. Então, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, uma perda de alguém querido, ou alguma contrariedade, algo que eu não esperava e acontece. E eu acolho isso. Então, isso vai purificando de forma passiva, né? Porém, a purificação passiva é muito própria dessas faculdades superiores. As faculdades inferiores, que ainda essa podemos dizer talvez uma faculdade intermediária, que é a imaginação e a memória, elas são purificadas de forma ativa. É disso que nós vamos falar. Então, primeiro, a imaginação. A imaginação é uma faculdade que certamente nos é útil, já que a alma unida ao corpo não pensa sem imagens, de São Tomás. Uma imagem acompanha sempre a ideia, e é por isso que Nosso Senhor falava às multidões em parábolas, para elevá-las suavemente da imagem sensível à ideia espiritual do reino de Deus. Igualmente, para levar a samaritana a entender qual o valor da graça divina, ele não falou em termos abstratos, mas com a imagem da água que jorra para a vida eterna. Mas para ser útil a imaginação deve ser dirigida pela reta razão, iluminada pela fé. De outro modo, ela pode tornar-se, como já se disse, a louca da casa, né, de Santa Teresa. E então ela nos afasta da consideração das coisas divinas e nos leva para as coisas vãs e inconsistentes, para coisas fantásticas ou mesmo proibidas. No mínimo, ela nos leva ao sonho, de onde nasce o sentimentalismo, oposto à verdadeira piedade. Nem sempre está em nosso poder, sobretudo em períodos de fadiga, afastar imediatamente as imagens vãs ou perigosas. Mas nós podemos, com o auxílio da graça, não querer dar-lhe atenção do espírito e pouco a pouco diminuir seu número.
e sua atração. Mesmo almas perfeitas ainda sofrem certas divagações involuntárias da imaginação, suscitadas às vezes pelo demônio, como nota Santa Teresa na Quinta Morada. E ainda, entretanto, há uma alma inferior ao progredir, libera-se pouco a pouco dessas divagações da fantasia e acaba por contemplar a Deus e sua infinita bondade, sem quase dar atenção às imagens que acompanham esse ato de fé penetrante e saborosa. Assim, nós escrevemos com uma caneta sem prestar atenção na sua forma, e muitas vezes nós nos entretemos com uma pessoa sem levar em conta a forma ou a cor de suas vestes, a menos que essas tenham algo de singular ou insólito. Pouco a pouco, em consequência, a imaginação deixa de perturbar o exercício da inteligência e finalmente ela é colocada positivamente em seu serviço para expressar às vezes em belas imagens as coisas da vida interior, um pouco como Nosso Senhor as exprimiu a falar em parábolas, ou em seus colóquios com Nicodemos, o samaritano. Essas imagens, então, devem ser sóbrias, discretas, para não atrair atenção sobre elas, mas sobre a ideia superior que elas exprimem à sua maneira. Então, como uma pessoa bem-nascida, traja uma roupa simples e de bom gosto, sem dar a isto mais atenção do que o necessário, o pensamento se deve da imagem, sem se demorar nela. A verdade é que as imagens, elas podem gerar em nós uma certa idolatria. Como assim? O ídolo é aquela imagem, aquele ente, né, que se coloca no lugar de Deus. Então ele se torna o ídolo, ele é como se é uma imagem que se fecha em si mesmo, né? O ícone, por sua vez, é aquela imagem que, quando acessada, ela se expande, ela nos leva para um outro lugar. Então, as imagens sacras, por exemplo, são, na verdade, ícones. Então, são como as parábolas de Jesus. Quando acessadas aquelas imagens, elas nos levam para um outro lugar. Já os ídolos são essas imagens que se fecham em si mesmas e se colocam no lugar de Deus. Então a imagem só está ali para o pensamento, ou o pensamento para a expressão da verdade. Semelhante harmonia de nossas faculdades, porém, não se realiza sem uma verdadeira disciplina da imaginação, para que ela deixe de ser a louca da casa e seja posta verdadeiramente a serviço da inteligência iluminada pela fé. Somente assim se restabelece pouco a pouco a ordem que exercia no estado de justiça original, quando, enquanto a parte superior da alma obedecia a Deus contemplando e amando acima de tudo, ela mesma vigiava a direção da imaginação e das diversas emoções da sensibilidade. A partir desses princípios é preciso afastar em seguida as imagens e recordações perigosas e também as leituras inúteis, os sonhos vãos que nos fariam perder um tempo precioso e poderiam expor-nos a toda sorte de ilusões, onde o inimigo iria rir de nós para nos perder. Ele está falando de livros, né? Fúteis, triviais. Imagine se vivesse no tempo de hoje. Ele diria o uso do celular, os filmes, as novelas, a TV. Né? Hoje nós temos outros recursos de imagens que nos fazem perder. Naquele tempo eram os livros. Hoje nós temos outros recursos que favorecem muito mais, de alguma forma, alimentam muito mais a nossa imaginação. E dessa forma, ao alimentar a imaginação, precisamos então estar atentos ao que nós estamos colocando, quais imagens nós estamos imprimindo em nosso cérebro. Porque depois a memória vai resgatá-los e isso pode nos fazer muito mal. Para isso é preciso que nos apliquemos ao dever presente com um sadio realismo, ordenando o cumprimento desse dever a Deus, a ser amado acima de tudo. Assim, pouco a pouco, a inteligência e a vontade dominarão a imaginação e a sensibilidade. E a imaginação submissa encontrará nas belezas da liturgia com que nutrir a vossa vida interior. São João da Cruz observa que a verdadeira devoção se volta para o objeto espiritual e invisível, representado pelas imagens sensíveis, sem nelas se deter, e que tanto mais a alma se aproxima da união divina, menos está dependente das imagens. Mas importa aqui falar mais particularmente da mortificação da memória. Então agora ele vai explicar a mortificação da memória. Para concluir sobre a imaginação, é importante estar atento a isso. O que eu quero que tenha no meu cérebro, o que eu quero que fique arquivado
na minha mente. São as imagens, o contato, a imaginação, ela utilizará não só de imagens no sentido visual, mas as imagens que nos vêm, por exemplo, quando ouvimos uma história, Jesus, por exemplo, falava em parábolas, ilustrava, né, dava exemplos, fazia analogias, mas aquela fala dele despertava a imaginação. Então é muito importante educarmos bem a nossa imaginação de forma virtuosa para não sermos reféns de ideias pecaminosas e deturpadas. Sobre a purificação ativa da memória, São João da Cruz fala longamente desse assunto. Aqui trata-se ao mesmo tempo da memória sensível, que já existe no animal, e da memória intelectual comum ao homem e ao anjo. Então, ele divide a memória em dois pontos. Tem a memória sensível, né, que é a memória que também o animal possui, mas existe a memória intelectual, a memória do raciocínio, a memória do intelecto, que é própria somente dos homens e dos anjos. A memória intelectual não é uma faculdade realmente distinta da inteligência. É a inteligência em si que conserva as ideias. Olha que interessante. Então ele está dizendo, olha, existe na inteligência uma capacidade para a memorização. Então não é uma faculdade própria, mas é a própria inteligência que age e tem essa capacidade de memorização. Já a memória sensível, ela é uma faculdade inferior, porque os animais também a possuem. Porque essa memória precisa então ser purificada, porque desde o pecado original e em consequência dos nossos pecados pessoais reiterados, ela está cheia de recordações inúteis e às vezes perigosas. Em particular, nós nos lembramos dos erros do próximo a nosso respeito, palavras duras que nós ainda não lhe perdoamos de fato, ainda que ele mesmo se tenha arrependido vivamente delas. Nós lembramos menos os benefícios do próximo do que aquilo que tivemos de sofrer da parte dele, e com consequência uma palavra dura nos faz esquecer todos os benefícios que dele nos vieram durante muitos anos. Mas o defeito principal de nossa memória é aquilo que a Escritura chama o esquecimento de Deus. Nossa memória, que é feita para nos recordarmos do que é mais importante, frequentemente esquece o único necessário que está acima do tempo e que não passa. Aquilo que diz São João da Cruz sobre a necessidade da purificação da memória pode parecer exagerado à primeira leitura, mas esta impressão se altera se lemos primeiro o que diz sobre isso essa passagem da Escritura. Ela fala muitas vezes do esquecimento de Deus. Isaías diz, a verdade foi esquecida, e o justo, que se afasta do mal, deve deixar-se despojar injustamente. Não existe mais o direito, o Senhor vê, e isso o desagrada. Então Jeremias diz igualmente, em nome de Deus, um jovem acaso se esquece de seus enfeites? E meu povo esqueceu-me há incontáveis dias. Então o salmista recorda também as misericórdias de Deus em relação ao povo de Israel. Salvo por ele na memória, na passagem do Mar Vermelho, ele escreve, mas eles esqueceram o seu libertador e as grandes coisas que ele fizera por eles. Muitas vezes as Escrituras acrescentam que, sobretudo na tribulação, nós devemos lembrar-nos das misericórdias de Deus e implorar o seu auxílio. Então aqui a importância da memória no nosso relacionamento com Deus. Essa memória muitas vezes fica afetada, né, por causa do pecado. Se nós o esquecemos, não valorizamos seus imensos benefícios, os da encarnação redentora, da instituição da Eucaristia, da missa diária. Aí existe ingratidão e nós perdemos a tempo da vida presente que deve tender para a vida eterna. O esquecimento de Deus faz com que nossa memória fique imersa no tempo, de modo que não veja sua relação com a eternidade, com os benefícios e as promessas de Deus. Esse defeito leva nossa memória a ver todas as coisas horizontalmente, na linha do tempo que foge, e onde só o presente é real. Entre o passado desaparecido e o futuro que ainda não existe, o esquecimento de Deus nos impede de ver que o mundo presente se encontra também sobre uma linha vertical que o liga ao instante único e imóvel, a eternidade, e que há um modo divino de viver o minuto presente para que pelo mérito ele entre na eternidade, enquanto o esquecimento de Deus nos deixa
nessa visão banal e horizontal das coisas sobre a linha do tempo que se escoa. A contemplação de Deus é como uma visão vertical das coisas que passam ao seu vínculo com Deus que não passa. Estar mergulhado no tempo é esquecer o valor do tempo, isto é, sua relação com a eternidade. Uma passagem muito bonita, está no começo aqui do capítulo, de Eclesiástico, capítulo 7, diz: vê as coisas não somente na linha horizontal do tempo, as realidades desse mundo temporal, mas na linha vertical que as liga à eternidade. Então, o tempo nesse mundo só faz sentido porque haverá algo atemporal depois. Então, aí a necessidade da contemplação, contemplar o próprio Deus e as coisas eternas. Por qual virtude deve ser curado, então, esse gravíssimo defeito do esquecimento de Deus? São João da Cruz responde que a memória que esquece Deus deve ser curada pela esperança da eterna beatitude, como a inteligência deve ser purificada pelo progresso da fé e a vontade pelo progresso da caridade. Olha que interessante. Então aqui ele relaciona a memória, a inteligência e a caridade às três virtudes cardeais, as três virtudes teologais, né? Dizendo então que a memória deve ser purificada pela esperança, e faz muito sentido se nós pensarmos que a esperança é justamente essa capacidade de buscar aquilo que está para além, né? As coisas eternas, portanto. Então, a esperança ela está muito ligada a essa realidade da memória. Já a fé, a inteligência. A crer é necessário, então, o movimento também da inteligência, da razão, enquanto e aqui a razão entende a razão e a fé como ao complementar para alcançar a verdade, que é o objeto próprio da inteligência, e a vontade no progresso da caridade, né, do bem, buscar o sumo bem, o amor a Deus e ao próximo. Então, esta doutrina está fundamentada sobre numerosas palavras da Escritura, relativas à lembrança dos benefícios de Deus e de suas promessas. Ele cita algumas dessas passagens, principalmente dos Salmos. Com frequência, a Escritura diz também que devemos constantemente recordar as promessas divinas, que são o fundamento da nossa esperança. Ele cita os patriarcas, né? A promessa do Messias. Nós não somos viajantes e nos esquecemos de que estamos em viagem. Olha só que interessante. Nós somos viajantes, somos peregrinos nesse mundo e nós esquecemos que estamos em viagem. Isso é um grande pecado da memória. Como aquelas que se encontram nesses grandes trens internacionais, onde se dorme, onde se toma refeição, como no hotel. Às vezes eles se esquecem de que estão em viagem. A seguir, de tempos em tempos, olha pela janela e vê que o trem corre muito depressa. Após algum tempo, alguém desce, o que os faz pensar que também eles logo chegarão. Igualmente, na viagem para a eternidade, quando alguém desce, isto é, quando morre, devemos nos lembrar de que também nós vamos morrer e que rumamos para a eternidade. Olha que analogia maravilhosa que ele faz. Ele já usou essa mesma analogia em outro momento. Padre Lagrange diz: olha, nós estamos numa viagem como alguém que entra nesses trens que demora muito tempo, né? Viagens longas, internacionais. Então fica muito tempo dentro do trem, esses trens mais luxuosos, né, de passageiros. A pessoa acha que está num hotel, né? E acha que ele não está viajando, está curtindo ali uma refeição ou está dormindo. Somente quando alguém desce, ele se lembra que está viajando. Olha que interessante. Ou seja, quando alguém morre, desce do trem, dessa vida, se lembra que estamos em viagem. Então, é muito importante essa meditação sobre a morte, estarmos sempre atentos, estamos viajando. Meu tempo neste trem findará. Meu tempo neste trem da vida, ele não será para sempre, né? Então, eu rumo para a eternidade. Na imitação de Jesus Cristo, conserva admiravelmente sobre esse ponto, como sobre tantos outros, o espírito de Santo Agostinho, e muitas vezes em seus próprios termos. Isso nos ajuda a entender bem o que escreveu mais tarde São João da Cruz. Com frequência trata-se da purificação da memória, ali onde fala do esquecimento de todas as criaturas em busca do Criador.
da meditação sobre a morte. Então, aqui alguns pontos. Olha. Primeiro, é necessário buscar as lembranças dos bens dados por Deus. A meditação sobre a morte, como eu falei. A agitação a ser evitada dos negócios. Né? Da vã ciência do mundo. Da lembrança dos benefícios de Deus, as coisas boas que Deus realizou. Da liberdade do coração que se adquire antes pela oração do que pela leitura. Muito bom. Recordemos somente as passagens mais características que mostram como a purificação da memória dispõe para a contemplação e a união com Deus. Então, do esquecimento das criaturas para encontrar o Criador. Assim que alguma coisa me detém, eu não posso voar livremente para vós, Senhor. Quem é mais livre do que aquele que nada deseja sobre a terra? É preciso, pois, elevar-se acima de todas as coisas, desapegar-se perfeitamente de si mesmo, sair de seu espírito, subir mais alto, e ali reconhecer que sois vós, que tudo fizestes, e que nada é semelhante a vós, enquanto ainda se apega a alguma criatura, por ela mesma ou por si, não se poderia ocupar livremente as coisas de Deus. É por isso que se encontram poucos contemplativos, porque poucos sabem separar inteiramente das criaturas e das coisas perecíveis. Muito bem, então eu quero terminar aqui, né, esta reflexão do Padre Garrigou Lagrange sobre a purificação ativa da memória sensitiva. E tanto na memória quanto na imaginação, a importância de purificarmos para então progredirmos para as faculdades superiores, para que todas elas estejam conectadas com a vontade de Deus e a busca por seu amor. Então, terminamos aqui mais uma aula do curso, mais uma formação. Espero que continue conosco. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.